Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Trócilo Canazarro. Sou estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E esse é o meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Isabela Florindo, onde eu abordo uma temática bastante atual e relevante para a indústria de semicondutores e computadores em geral: a eficiência do resfriamento de processadores através de microcanais. Esse é um estudo baseado em simulação computacional, focado na análise de geometrias de resfriamento e no comportamento térmico de hotspots, onde em síntese o tema em geral fica como simulação de geometrias de microcanais para controle térmico localizado em processadores comerciais via ANSYS Fluent. A geração de calor em dispositivos eletrônicos ocorre principalmente devido ao efeito Joule. Esse fenômeno consiste na conservação de energia elétrica em calor sempre que uma corrente elétrica atravessa um material condutor. Nos processadores modernos, que operam com altas frequências em regime contínuo, esse efeito se intensifica e contribui diretamente para o aumento da temperatura local no interior do chip. Geralmente, esses chips eles têm temperatura máxima em torno de 85 e 95 graus Celsius. A partir desse ponto, eles começam a sofrer um fenômeno chamado de thermal throttling, onde o processador, para preservar sua própria integridade, ele diminui a sua potência para que essa temperatura não seja atingida e não seja ultrapassada. Essa diminuição de potência ela ocasiona uma perda de potência para a máquina que esse processador está alimentando, uma perda de capacidade de processamento. Alguns métodos de resfriamento de eletrônicos comuns são resfriamento passivo, resfriamento ativo a ar, resfriamento a líquido, onde a água é o mais comum, e alguns dos instrumentos utilizados para poder auxiliar nesses resfriamentos são corpos aletados e microcanais para contato direto. Aqui na direita podemos observar uma imagem com um mapa de calor evidenciando hotspots em um processador da Intel de 8 núcleos. Como podemos ver, a gente tem regiões mais em vermelho com focos de fluxo de calor mais acentuados. Como podemos observar na imagem, o calor ele não se distribui de uma maneira uniforme. Devido à arquitetura interna dos chips, algumas regiões passam a concentrar mais operações de processamento e, por consequência, dissipam mais energia. Isso leva à formação dos chamados hotspots, que são zonas localizadas de temperatura elevada, relativamente, que podem comprometer o desempenho, acelerar o desgaste dos materiais dos semicondutores e, consequentemente, acentuar o risco de falhas. O avanço da miniaturização dos componentes e o aumento da densidade de transistores, a dissipação de calor eficiente torna-se um desafio ainda maior. Sistemas tradicionais de resfriamento por ar, como ventiladores, mostram-se cada vez menos eficazes, especialmente em aplicações com alta densidade computacional, como em data centers. Segundo a International Energy Agency, espera que os data centers sejam responsáveis por até 4% do consumo elétrico global até 2030, sendo o resfriamento uma parcela significativa dessa demanda. De acordo com a lei de Moore, né, a gente vê que a densidade de transistores ela tende a aumentar cada vez mais. E estima-se que ela deve ultrapassar 1 trilhão de transistores até 2040. Dados extraídos da própria Intel. Diante disso, soluções como resfriamento a líquido por microcanais apresentam uma alternativa promissora. Esses sistemas permitem uma remoção de calor localizada com maior capacidade de transferência térmica e controle de temperaturas em áreas críticas. A proposta desse trabalho é investigar, por meio de simulação computacional, como diferentes geometrias internas de microcanais influenciam na dissipação de calor em hotspots, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de gerenciamento térmico em eletrônicos de alta performance. Então, um pouco dos objetivos desse trabalho, né? É analisar comparativamente o desempenho térmico dentro dessas geometrias propostas. E para isso foram definidos objetivos específicos, como investigar os princípios de transferência de calor aplicada a microcanais, modelar computacionalmente 4 geometrias distintas, simular o escoamento e a dissipação de calor em condições controladas, com hotspots definidos, avaliar parâmetros como temperatura máxima, gradiente térmico e o número de Nusselt, e estabelecer recomendações com base na geometria que apresentar o melhor desempenho.
A metodologia adotada nesse estudo é baseada em simulação numérica por CFD, utilizando o software ANSYS Fluent. A primeira etapa ela consistiu na escolha das geometrias a serem comparadas. Foram definidas 4 geometrias: microcanais paralelos simples, microcanais com densidade de aletas variáveis nas regiões de hotspots, ainda paralelos, microcanais ondulados e microcanais bifurcados, com bifurcações estratégicas em regiões de hotspot. A proposta é isolar o sistema de estudo, focando unicamente no bloco do substrato em contato com os microcanais. Serão aplicadas condições de contorno fixas, como vazão, temperatura de entrada do fluido, propriedades do material e potência térmica geradas pelos hotspots. A única variável que vai ser alterada nos 4 experimentos vai ser a geometria, nas 4 simulações. Com isso, garantimos que qualquer diferença no resultado se deve unicamente à configuração geométrica. Essa abordagem é clássica em estudos de engenharia térmica e garante objetividade aos resultados. Então, falando um pouco aqui sobre as etapas de simulação, temos a geometria, onde é definida a geometria do corpo estudado, bem como o volume do seu domínio e do domínio do fluido. A malha, que divide o domínio em valores menores, permitindo calcular numericamente os fenômenos físicos. A parte de setup, que consiste na definição dos materiais, parâmetros iniciais e condições de contorno. Temos a solution, onde definimos os instrumentos de medição, a execução da simulação, resolvendo iterativamente as equações de conservação até atingir a convergência nos parâmetros térmicos de escoamento. E temos a parte de resultados, onde analisamos visualmente e numericamente os resultados, gerando gráficos, perfis de temperatura, mapas de fluxo e coeficientes de transferência de calor. Aqui mostrando um pouco das geometrias propostas. Falando um pouco sobre os nossos parâmetros. Vamos trabalhar com regime transiente, escoamento laminar, dimensões analisadas em 2D e em 3D. Esse estudo vai desprezar a resistência de contato. Os materiais definidos para o fluido é a água e para aletas, substratos e chips é o cobre. Para a definição dos hotspots, a potência máxima do chip será distribuída de acordo com um algoritmo de mapeamento no espectro de cores extraídos de um experimento onde um processador ele foi fotografado, né, com uma câmera térmica, podendo identificar regiões de maior concentração de temperatura, maior fluxo de calor. Em relação às nossas simplificações e condições de contorno, a área atribuída para os hotspots será ao longo da superfície do processador. Apenas o escoamento dos microcanais será considerado. Dentro do domínio do fluido, teremos o escoamento da água nos microcanais, em convecção forçada, e para o domínio do sólido, serão consideradas apenas as trocas de calor entre o chip, o sistema letado e o fluido. Um pouco dos objetivos que esperamos encontrar se consistem em responder as seguintes perguntas: qual geometria resulta na menor temperatura máxima no hotspot? Qual arranjo proporciona a menor temperatura média na superfície do substrato? Qual geometria oferece a distribuição de temperatura mais uniforme? Qual geometria apresenta a melhor resposta térmica ao longo do tempo? Dentro disso, temos algumas grandezas que vamos monitorar ao longo e ao final do nosso experimento, incluindo a temperatura máxima nos hotspots, temperatura média na saída do fluido, perfil de temperatura ao longo do canal, distribuição de temperatura no substrato, fluxo de calor nas paredes, gradiente de temperatura local, coeficiente de transferência de calor, número de Nusselt, eficiência térmica relativa e a performance térmica por unidade de área. Falando agora um pouco sobre o que já foi feito no trabalho. A escrita das seções iniciais de TCC, introdução, justificativa e objetivos, a fundamentação teórica com referências clássicas como em Cropper e Fourier, a definição das geometrias dos parâmetros de simulação e a geração de figuras, infográficos e cronogramas, e o início das simulações no ANSYS Fluent, abrangendo já 2 das geometrias. E esperamos verificar até o final do mês que vem, até o final de julho, qual geometria é mais eficaz na contenção de temperatura nos hotspots,
como varia a distribuição térmica ao longo do substrato e qual o comportamento do número de nus tido fluxo térmico para cada caso. Para isso foi computado um cronograma onde espera-se que a entrega final do trabalho seja no dia 25 de julho, com a submissão oficial da versão final do TCC. Aqui um pouco das referências bibliográficas usadas no trabalho e me disponho para a resposta a qualquer dúvida que possam ter ao longo do acompanhamento desse trabalho. Muito obrigado pela atenção e é isso. Tchau, tchau.